Beleza, professor, vou compartilhar então. Então tá jóia. Vai lá, tá gravando aqui já, tá bom? Tá. Beleza, Vinícius, você já entra na sequência já. Bora lá. Tirar uma fotinha da nossa tela aqui. Vou começar com esse, tá? Estão todo mundo vendo? Deixa eu ver. Porque às vezes pra mim não aparece. Vamos ver. Não, pra mim não tá, cara. Não sei. Toda vez dá isso. Vamos ver lá. Eu vou sair e entrar novamente, tá? Não para de gravar, não. Alguém tá conseguindo ver? Tá aparecendo, Renan? Sim. Só dá um zoom. Tá pequenininho. Pra Melhorou? mim tá um pouco embaçado, mano. Eu acho que você. Aí, tá melhorando, tá melhorando. Vamos ver lá. Alterar layout. Aí. Automático. Vamos ver. Tá dando pra enxergar agora, professor? Era lá. Agora tá, agora ficou bom. Você tá pelo celular, pelo visto, né? Aham. Então, beleza, agora eu tô enxergando. Tá show de bola. Vai lá. Então, a primeira revista, eu peguei a revista de Educação Física. Uhum. Aqui tem a imagem dela ali em cima, vou mostrar a capa dela aqui em cima. Do Exército Brasileiro. Ali embaixo tá o volume 89, 2020. Certo. Aqui embaixo tem as reportagens da revista, os artigos. Então aqui é um artigo original e o resumo dele já é bem estruturado. Certo. E aqui possui introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. Perfeito. Aqui não entrou a discussão, que é aquele que o professor falou Eu disse que era raro. raro as revistas pedirem. Isso mesmo. Revista de Educação Física, beleza. Vou mostrar o próximo então, professor. De outra revista que eu encontrei. Essa daqui, ó. Estão enxergando? Vamos ver. Tô enxergando. Se puder aumentar um pouquinho só, fica top. Tô enxergando. Então, essa aqui é outra revista chamada Sinerges, de Educação Física, o artigo original. Certo. Então, aqui é o resumo, ele traz aqui ele já não traz a introdução, ele já traz direto o objetivo. Objetivo, método, resultados e as Certo. considerações finais. Que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Tem uns que não apresentam a introdução, que não é um problema. É uma forma da revista. Vai lá, mostra o resto aí. Vou mostrar o próximo. Esse daqui, ó. Deixa eu ver. Que é a revista de Educação Física Movimento, da UFRGS. Da resumo. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Certo. Esse o já resumo ele traz. Que professor cortou. Esse já é corrido. Aham. Esse ele já não aparece aquelas palavrinhas já indicando o que é, ele já é totalmente corrido. Só que já dá para a gente perceber que também não tem introdução, vai direto no objetivo, aí tem os métodos, o que utilizou, tem os resultados e a conclusão. Deu para escutar, professor? Ótimo, show de bola, é isso mesmo, parabéns. Tarefa simples. Vou mostrar o último, tá, professor? Oi? Tem mais um ainda. Tem mais um. Vamos lá. Muito bom. O último, eu vou pegar esse. Deixa eu ver. Não.
esse daqui, da Ciência do Esporte, Revista Brasileira da Ciência do Esporte. A revista é boa. O resumo, ele também é a mesma coisa do outro, ele é corrido, e também não tem introdução, mas Beleza. dá para a gente identificar que tem o objetivo, os métodos, Mas não os tem as palavras, resultados, objetivo, né? isso, Isso. e a Então, conclusão. Já dá para esse é o que a identificar gente fala bem. que é um resumo não estruturado, tá? Ele não é estruturado, ele não tem os tópicos divididos. Não é um problema também, é o formato da revista, tá? É o jeito Isso. da revista. E é isso, professor. Beleza, parabéns. Quem é o próximo? Obrigado, professor. Espera aí, eu vou descompartilhar a tela aqui, Tá. parar. Aí, pronto. Eu vou Obrigado pela coisar aqui. atenção de todos, né? Muito bom. Quem vai apresentar agora aí? Compartilha aí. Vocês estão vendo? Sim, Vocês estão vendo? sim. Sim, mano. Esse é o normal, é uma da revista de educação da Escola de Educação Física, Movimento, é um artigo original, e esse é um resumo, aquele típico. Estruturado. Beleza? É isso, esse é não estruturado. Esse é o Não currículo. estruturado. Beleza. Bom também. Aí eu venho para a revista de medicina de Minas Gerais. A título Humanização da Atenção Primária à Saúde. Esse é estruturado. Isso, Esse é lá, um... introdução, objetivo, método, conclusão. Aí vou pro Beleza. próximo. Esse da revista Saúde Pública. Esse não tem a introdução. Exato, esse não tem mesmo. É estruturado, mas não tem a, a introdução. Eu já peguei esses três, professor. Beleza, só 3? Foi. Então tá bom, muito bom. Quem mais fez? Ô, professor, eu Professor, eu achei tinha correto. pegado mais outro, mas só que eu não mostrei. Se você quiser que eu mostre, eu posso mostrar também. Pode mostrar, é isso mesmo, essa prática é importante. E depois disso que passar Então, a disciplina, vocês vão ter as outras disciplinas, mas vocês não vão ter esse tempo para essa prática. Parece simples, tá. mas faz diferença para depois, quando vocês forem fazer as pesquisas Então, vou individuais, compartilhar de novo, professor. compartilhar. Vamos lá. Aí vocês me avisam se vocês estão enxergando. Esse daqui, ó. Sim, agora sobe tudo lá. Espera aí, professor. Vai lá. Então, esse daqui é da Revista Brasileira de Educação do Esporte. Então, você pode ver, ó, esse resumo, ele possui a introdução, tem um objetivo, só que ele não é estruturado. Possui a introdução, objetivo, resultado, o método, né, que é antes do resultado, Uhum. aí os resultados e a conclusão. Deixa eu ver. Isso mesmo. Esse era o outro que você tinha. Isso, esse era o último, eu peguei 5. Beleza, mais alguém? Calma, quem que fez aí? Mandou aqui, pera lá. Matheus. Deixa eu abrir aqui. Pera aí, Matheus, vou abrir aqui. E aí você fala pra gente. Só aguardar lá que tá quando abre o Gmail para fazer a aula, a internet fica pesadinha. Por essa aqui.
Aí, vamos embora. Vou abrir aqui. O Matheus mandou aqui, tá? Matheus, o áudio consegue pelo menos fazer aí? Vamos ver. Professor, mas não tem nenhum Matheus na sala, tem? Ué, quem que Não mandou? tem não, hein, professor? Ah, entendi. Ele salvou com o nome de Matheus, o ser que mandou aqui. Pera lá. Entendi. Muita calma nessa hora. Quem que é o flamenguista que mandou aí pra mim? O Terra Boa. O Quem é o... Roderley? Isso. Roderley, professor. O Roderley não tem áudio? Tem dia que sim, tem dia que não. Hoje tem? Ele tá sem áudio, professor. Tem áudio. Ó, o Roderley vai mandar lá e eu vou apresentar então, tá? Dando trabalho pra mim, hein, Roderley? Brincadeira, hein, cara? Se você quiser que eu falo, professor, eu posso falar pra ele. Pode ser então. Vai lá. Compartilha a tela aí, professor. Tá aparecendo agora aí? Peraí, tá começando. Aproxima mais aí, professor. Oi? Foi. Ah, então. Vai lá, pode falar. Então, esse é um resumo que você pode perceber, ó, que já não tem introdução, só que ele não é um resumo estruturado, ele não possui introdução, mas ele possui o objetivo, os métodos, o resultado Isso, é um resumo corrido, isso aí. e a conclusão. Olha o outro lá. Esse é o outro resumo, que aqui ele já possui a introdução já. Ah, não, ele é o objetivo, ó, o presente estudo procurou analisar, então ele não tem introdução. Ele é o resumo que também não é estruturado, e ele possui o objetivo, o método, o resultado e a conclusão. Exato. Ele também não tem o quesito da discussão, que o professor falou que é raro acontecer isso, a revista pedir. Olha lá o próximo, o texto O 3. terceiro. Deixa eu arrumar aqui, presta só um pouquinho. Colocar tudo para baixo, aí não fica quebrado. Aí, melhor, né? Melhor. Vai lá, continue. Aí, o terceiro texto, o terceiro resumo também não é estruturado. Isso. É um texto corrido e ele já possui a introdução, ele tem um objetivo, um método. Vocês conseguem enxergar resultado, a introdução aqui, ó. E a conclusão. A introdução e a reforma curricular do ensino médio alocou a educação física na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Perfeito. E é isso, professor. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Pode dar uma olhadinha aí. Beleza. Quem mais fez a tarefa aí? Eu fiz aqui, professor. Pode compartilhar aí. E hoje nós vamos usar esse material que vocês trouxeram para a continuação da aula, tá? Então não apaguem não, deixa aí. Vai lá, quem está falando, apresente-se, que às vezes não aparece aqui. O Lucas, beleza. Estão vendo? Sim. Sim. Então, vou começar aqui esse artigo da revista Saúde, motivação para a prática do jiu-jitsu. Aqui foi interessante porque já começou no objetivo, ele não deu, meio que falou um pouco sobre o assunto. Aí ele falou o objetivo todo aqui, e nessa aqui não teve a discussão também. Foi mais normal, posso dizer. É o que eu falei, a discussão é muito raro. Ele apresentou o objetivo, a metodologia e a conclusão. É isso que ele mostrou. Essa parte. Sim, então, é um resumo corrido, não estruturado, né? Uhum. Beleza. Pode continuar, tem mais?
Esse aqui também, aqui, ó. Ele já começou no objetivo também, ó. O principal objetivo do presente estudo é da revista Motriz de Educação Física. Isso. É corrido também, ó. Ele é bem curtinho. E eu achei interessante aqui, ó. Espera-se que esses resultados possam contribuir para a prática pedagógica da educação física escolar. Isso não é conclusão. Isso aí é. O que, que pode ser chamado isso aí? O que vocês imaginam? Hipótese? Uma Não. coisa assim? Pensem aí. As considerações, né, professor? Exatamente. Quem falou aí? O Jean. O Jean. Considerações finais. Muito bom, Jean. Isso mesmo. Então, todo trabalho não, mas alguns trabalhos, vocês vão ver no final, lá depois da conclusão, ou no parágrafo seguinte da conclusão, espera-se que esse trabalho, espera-se que os resultados, né, ajudem na prática profissional do educador físico, enfim. Isso é, quais são as considerações finais? Qual é a mensagem que o autor, os autores do trabalho gostariam de deixar, tá? Então, a gente chama isso de considerações finais. Não é uma conclusão, não é uma discussão, não é uma descrição de resultado. São considerações mesmo. Olha, esse estudo mostrou-se importante porque veio a contribuir para a ciência, na informação sobre a melhoria da qualidade do ensino. São considerações finais. Ô, professor, Pode falar. tipo, qual que é mais usado? É mais usado o corrido? Quais é o mais recomendado para tipo, fazer o resumo? O estruturado ou o corrido? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu costumo aconselhar o seguinte: quando você for fazer, eu falei isso na aula passada, quando você for fazer um resumo, o que dá mais trabalho? Fazer o resumo estruturado ou o resumo corrido? O que toma mais tempo? Vocês imaginam? Ou, melhor a pergunta, o que fica mais informativo? O estruturado ou o corrido? Estruturado. Exatamente, eu faria o estruturado. Então, eu colocaria um tópico lá, introdução. Introdução, eu confesso que, olha, nas práticas minhas de escrever trabalho, eu raramente coloco o tópico introdução. Eu já parto para o objetivo. Vou dar um exemplo disso. Ó. Então, o que eu oriento? Faz o estruturado. Se, no momento que você for submeter esse trabalho para uma revista, ou se um professor de uma disciplina disser, olha, eu não tenho interesse, não precisa ser estruturado. Beleza. Você só tira as palavras, né, que fazem o resumo ser estruturado. Você já parte para o resumo corrido, não estruturado. Certo? Por quê? Porque se você pegar uma revista ou o professor pedir estruturado, ele já está pronto. Tá? Diferença, você vai falar assim, a diferença é pequena. Parece que é pequena, mas você ganha tempo. Ok? Então, minha orientação, faça sempre estruturado. Até para facilitar a tua leitura. Ou a leitura de quem for, né? A leitura daquele que for pegar o teu trabalho. Então, se possível, faça o estruturado. Certo? E aí, de acordo com cada Professor, revista, pode falar. depois você tem algum artigo aí que tem a discussão também? Não, confesso que não tem nenhum. Mas vamos procurar. Foi o que eu falei, é raro. Eu, particularmente, nunca fiz um com discussão. Beleza? Vai lá, Beleza. pode continuar aí. O Lucas, pode apresentar, continuar. Tem mais? Aqui, professor, eu acho interessante porque a conclusão foi, tipo, meio que no meio. A conclusão tá aqui, ó. Os resultados variavam consideravelmente em valores nominais e as principais dimensões motivacionais. Foram as seguintes, daí colocou os dados aqui, ó. Aí depois vem Na aquela verdade, parte. esse aí não tem nem conclusão, né? É, a conclusão foi isso aqui, ó. Ele só falou dos obesos, sobrepeso e eutróficos. Foi tipo 3 linhas. Ele falou rapidinho. E esse aqui eu não achei muito interessante, não, porque eu não entendi muito bem. Eu nem vou apresentar. Tá joia. Mais alguém? Parabéns aí. Obrigado, Lucas.
Mais alguém aí, pessoal? Beleza, vamos dar continuidade então. Agora, eu vou abrir o próprio material que o Roderley mandou e vou fazer algumas sinalizações do que é importante ter no resumo. Tá certo? Então vamos voltar lá. Tá aparecendo o material do Roderley aí, né? Tá sim, professor. Tá. Vamos lá. Primeiro ponto. Independente se o resumo é estruturado ou não estruturado, corrido, o resumo, ele precisa trazer os principais resultados, concorda? Imagina o seguinte, nós fizemos uma pesquisa sobre a eficácia da vacina do Covid, vou dar o exemplo do Covid que nós estamos vivendo aí, e aí nós encontramos os resultados. Igual apareceu na televisão hoje de manhã. A Sputnik, a vacina Sputnik, tem uma eficácia maior que 95%. A da Alemanha com os Estados Unidos, 95%. Né? Tem números, tem informações. Ou, vou dar outro exemplo. O trabalho comparou a obesidade entre meninos e meninos na escola. O resultado: as meninas são em até 30% mais obesas que os meninos. Ou existe uma proporção de 30% de meninas obesas e 70% de meninos obesos. Vocês percebam que eu dei bastante ênfase nos números, nas porcentagens. Outro exemplo. O objetivo do trabalho foi comparar a performance de corrida, então quem corre, em horários, temperatura ambiente, em horários mais cedos, na parte da manhã, ou em horários mais próximos do almoço, que o sol está mais forte, temperatura mais elevada. Resultado: quem correu de manhã conseguiu correr 30% a mais de distância quem correu na hora próximo do almoço. Provavelmente a temperatura seja um fator que interfira. Mais uma vez, reparem que eu destaquei em termos de números, ou mais, ou melhor, ou pior, ou igual, ou não teve diferença. Geralmente, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente envolve números, que nós chamamos de pesquisa objetiva, com os dados quantitativos, certo? É importante, no resumo, trazer essas informações. Imagine, voltando ao exemplo da pandemia, se eu tenho os resultados da Covid, das vacinas, e aí eu tenho, obviamente, porcentagens de eficácia. Então, é importante trazer para o resumo essas porcentagens dos resultados, certo? E aí, vindo para, por exemplo, o primeiro texto, o primeiro resumo que o Roderley enviou, neste caso, olha o título do trabalho: o ensino da educação física e o espaço físico em questão. O objetivo do trabalho é refletir sobre o ensino da educação física. Quando vocês veem um objetivo de um trabalho, refletir, discutir, vocês acham que vai ter valores numéricos nos resultados? Sim ou não? Hã? Geralmente não. Então, Acho que não. esse resumo, por exemplo, dificilmente vai ter números nos seus resultados. O que tem de resultado ali? Encontramos importantes limitações nas condições de infraestrutura das escolas observadas.
e destacamos questões relativas à dimensão material. Então, isso aqui, na verdade, é meio que a conclusão e os resultados, né? Que foi o que a pessoa encontrou do trabalho e ela já está concluindo. Porém, quando você pega um trabalho em que envolve números, que envolve uma análise, um objetivo quantitativo, tá? E aí eu vou dar outro exemplo aqui. Você pode ver que no resumo, vocês vão ver que no resumo, já você vai encontrar números. Tá certo? E eu vou abrir aqui um resumo que tem essa característica. Não é um erro não ter números, ok? O que é erro é não apresentar os principais resultados. Os principais. Por quê? Vocês vão ver que tem trabalhos que são deste tamanho. Tem um monte de resultados nas tabelas lá, na seção de resultados. Porém, para o resumo, ele é limitado em termos de número de palavras. Então, não adianta você sobrecarregar de informação os resultados. Mesmo porque o próprio nome diz, é resumo, né? Então, resumo é resumo. Tem que ser uma coisa curta, objetiva, que traga informação. Tá certo? Porém, quanto mais informativo o teu resumo, melhor. Né? Então, quanto mais informação o teu resumo trouxer, melhor para o leitor. Porque, às vezes, a pessoa, se ela ler o teu resumo, ela já vai ter ideia do que aquele trabalho fez e o que encontrou. Ok? Ó, vou dar exemplo de outro resumo aqui. Vocês ainda não entendem muito de estatística, por conta de estar no primeiro ano. Então, não se apeguem, não se apavorem em ver coisas que vocês não dominam, tá? Por exemplo, esse resumo aqui, ó, é de um artigo de futebol. O título do artigo é Medidas Antropométricas de Jovens Praticantes de Futebol, um estudo prospectivo, certo? Então, é um estudo que envolve praticantes de futebol. Olha o resumo dele. Vamos lá. Então, esse é um resumo estruturado ou não estruturado? O que vocês me dizem? Não estruturado, porque ele é corrido. Apesar de ter as palavras ali, ó. Olha bem. Eu acho que ele é estruturado, professor, por causa que ele tem as palavras ali em destaque, mostrando onde inicia cada parte. Exato. Cuidado para não se confundir com o estruturado, por exemplo, que tem que estar assim, ó, um em cada parágrafo. Não é isso, tá? O estruturado é que tenha os tópicos dividindo o resumo, tá certo? Mesmo que estejam na continuidade da linha. Isso não é um problema, tá? Não é porque tá assim e não assim, né? Ó, vou até frisar aqui, ó. Não é porque não tá assim que não é estruturado. A caracterização do estruturado é porque existem os tópicos descritos no resumo. Tá? Então, este é um resumo estruturado. Então, percebam lá, ó, tem o objetivo, o que foi feito, que são os materiais e métodos ou só métodos, ou às vezes, de forma errada, você encontra a palavra metodologia. E a metodologia é uma coisa importante. Você precisa descrever em poucas linhas o que foi feito no trabalho, o que foi feito na pesquisa, certo? Se vocês pegarem qualquer artigo aí da educação física, tirarem o resumo de cena e forem fazer um resumo na mão, daquele texto que não é de vocês, vocês forem montar um resumo, vocês vão ver que dependendo do tamanho do que foi feito em termos de métodos no estudo, foram feitas várias medidas, várias coisas, vocês vão ver que vocês vão ter dificuldades de resumir tudo para jogar dentro dos métodos. A recomendação é que você coloque nos métodos as principais informações trabalhadas, o que de principal foi no trabalho. Então, neste caso, se esse trabalho envolve
medidas antropométricas, nos métodos, minimamente, precisa constar o que foi feito de medida antropométrica. E aqui nesse trabalho tem isso, que é a massa corporal, que é a estatura, né, os materiais que foram utilizados. Lembrando, sempre de forma sucinta. Geralmente, no resumo, a gente não coloca modelo do equipamento, data da avaliação, modelo do questionário. É um resumo. Mas o resumo, para vocês verem como é difícil fazer o resumo. Não é uma tarefa simples, como parece. Por quê? Porque você precisa, paralelo ao que se faz no Faustão, se vira nos 30, você precisa, em poucas palavras, colocar o máximo de informações, certo? E aí, nos resultados, continuando, vocês vão ver que já aparecem números. Tá certo? Uns resumos vão aparecer mais números do que os outros. Tudo vai depender do que foi feito naquele trabalho. Tá? Mas é importante, eu só puxei esse detalhe, é importante destacar no trabalho, no resumo, a parte numérica dos resultados, o que foi feito. Então, voltando lá ao exemplo do trabalho dos trabalhos que o Roderley mandou. Cadê? Aqui. Vocês vão ver que, ó, o primeiro resumo não tem números. O segundo também não, a não ser os 30 professores aqui, mas não é parte dos resultados. E o terceiro também não tem números. Por que isso? Por que vocês acham que é isso? Me digam. Acho que porque foi um trabalho mais reflexivo, Exato. mais discussão. É um trabalho, como que eu poderia caracterizar para ajudá-los? É um trabalho com características mais né? Qualidade, de qualitativos. Então, provavelmente nesses trabalhos, eu não li os trabalhos na íntegra, mas esses trabalhos não envolveram uma medida. Não foi feita uma avaliação da pressão arterial, da frequência cardíaca, do peso, da estatura. Não houve isso. Então, a gente considera esses trabalhos qualitativos. Significa que trabalhos qualitativos não têm números nos resultados? Não. Mas, geralmente, eles não possuem números. Geralmente. Tá? Então, quando vocês olharem resumos assim, não pensem, esse resumo não está bem feito. Não é isso. É que a característica do estudo que você está lendo, desse resumo, desse estudo, é uma característica diferente, por exemplo, de outros trabalhos que envolvem números. Tá certo? Não significa que o resumo está menos informativo. É simplesmente uma característica desse tipo de trabalho. Tá certo? Mas, sempre que houver resultados numéricos, é importante, no resumo, destacar os principais resultados. Tá? E não é fácil. Pra vocês terem uma ideia, eu vou abrir um outro trabalho que está em inglês, mas eu vou mostrar para vocês o tanto de número que aparece. Tá? E a mesma coisa, é o se vira nos 30. Você precisa enxugar em poucas informações tudo aquilo de principal resultado. Então, esse trabalho é um trabalho que eu escrevi, proveniente da minha tese de doutorado, e foi recentemente aceito por uma revista. Tá? Então, olha lá. Esse é um resumo estruturado ou não estruturado? O que vocês acham? Eu não estou vendo não, professor. Opa, não Você apareceu. não tá compartilhando? Nem eu. É claro, não compartilhei, né? Não vai aparecer mesmo. Pelo menos vocês estão antenados, é sinal que vocês estão antenados. Agora foi. Ó, não se preocupe que está em inglês, tá? O foco não é esse. O foco é vocês olharem pelas informações que eu já dei para vocês, de estruturação de resumo, e se é um resumo estruturado ou corrido, ou não estruturado. É corrido, professor, não é estruturado, não, como estou vendo as corrido. informações. Exatamente. E também não tem a introdução, percebam?
Isso, Já já começa vai direto no objetivo. direto no objetivo. Você pegar e jogar isso aqui no Google Translator, você vai ver. Este estudo objetivou comparar os efeitos, tal, 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 tal. Beleza. Tudo isso aqui é objetivo. Depois daqui, começam os métodos. Método, método, método. Aí, opa, aqui, ó, começam os resultados. Olha entre parênteses o que tem aqui, ó. Percentual de mudança. Percentual, números. Então, para cada variável que esse trabalho avaliou, no caso aqui, força muscular, membro superior, membro inferior, massa livre de gordura, quantidade de músculo, testosterona, gordura, tá representado a porcentagem. Poderia ser em números absolutos, sem ser porcentagem. Mas aqui eu optei por porcentagem. Tá certo? E isso vai ao longo de todo o texto, ó, pode ver, do resumo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, eu vou destacar aqui, é resumo, é resultado. Por quê? Porque esse projeto, esse trabalho, teve diversas variáveis analisadas. Aí, o que é isso aqui? Conclusão. Na conclusão, geralmente não precisa de números. A não ser que a pessoa opte, olha, esse trabalho foi melhor do que foi 30% maior do que. Mas geralmente a conclusão é resposta ao objetivo. Você se preocupa muitas vezes, ou em a maioria dos casos, em apresentar números, valores diferentes, parte de resultados na seção de resultados. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante quando vocês olharem um resumo, em especial de um trabalho que envolva análise quantitativa. Tá certo? Então, quando você pegar um resumo que não tenha isso, é porque o resumo, pode considerar, o resumo está falho em termos de informação. Ok? Precisa avançar, precisa melhorar. Beleza? Perguntas até aí? Senão eu vou prosseguir. Não, professor, tá de boa. Então tá bom. Agora, eu vou continuar para falar de outra característica dentro de um resumo. Tá? Então, até aqui, parabéns para aqueles que fizeram a tarefa de casa. Simples, mas importante para o aprendizado. Vocês podem ver que dentro da estruturação, eu vou compartilhar de novo o material do Roderley. Vou usar ele como exemplo hoje. Ok? Mas vocês podem abrir o de vocês aí, quem fez a tarefa, o Lucas, o Renan, vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, percebam lá. Ó. O que vocês estão vendo de itens em comum dos resumos? O que vocês poderiam me dizer? O que tem no resumo e tem no outro? Que é comum. Objetivo, o resultado, os métodos e a conclusão. São os que são comuns. Beleza. O que mais? O que você está vendo nesse resumo que se repete em outros? Inclusive nos seus aí. Palavra-chave? Isso! Palavras-chave. Não é palavras-chaves. Chaves é aquele cara da televisão da SBT. Sempre é as palavras-chave. Tá? Eu canso de ver professor, aluno falando as palavras-chaves. Não é chaves. É as palavras-chave. Tá? O S é só na palavras. Beleza? Palavras-chave. O que mais? São itens em comum dentro de qualquer resumo. Nesse cenário aqui, ó. O que vocês encontram de igual semelhança com os outros resumos? O Roderley falou título, professor. Título, muito bom, Roderley. Falou não escreveu aí. Roderley, você tem que arrumar esse problema do seu celular aí, cara. Tem que ter som. Nós queremos ouvir você. O que mais? Eu acho que ele deve estar no serviço, professor, se não me engano, ele trabalha. Não, então beleza. Então eu retiro o que eu disse. Parabéns 2 vezes, né? Porque está no serviço e está prestando atenção na gente. Isso é importante. Então, ó, título e palavras-chave. São coisas que nós não falamos até então. Certo? Sim ou não? Certo. Beleza.
Título, vocês lembram que nós falamos em uma aula sobre título? E vocês brincaram com a confecção de títulos? Sim ou não? Sim, né? Sim, para identificar o que tava falando no resumo, para ver se a gente identificava o assunto. Show de bola. Então, o título, ele tem que trazer uma ideia geral do que o trabalho fez, certo? Então, o título tem que ter muita relação com o que foi feito no trabalho. Não dá para ser um título que, não vou dizer nada tem a ver, mas que não traga a mensagem principal do trabalho. Professor, Oi. é melhor você fazer o texto todo e depois fazer o título? Isso mesmo, muito bem. O título e o resumo, geralmente, nós deixamos para o final da história. Título e resumo, pode escrever aí. Título e resumo, geralmente deixamos para o final. Geralmente. É mais difícil, né, professor? Porque se você monta o título, você tem que falar de acordo com o que tá o título, né? Fica meio que limitado no assunto, né? Nem que é tão difícil. É que você, quando você se propõe a fazer um trabalho, depois que você faz, é que você chega ao produto final. E às vezes, se você montar o título antes e chegar no produto final, às vezes o produto final sai um pouquinho diferente do que estava o seu título. E aí você tem que refazer o título, não é um problema. Isso aí é ajustável. Você consegue arrumar, né? E isso é normal acontecer. Porque o título, gente, como eu falei para vocês em uma das aulas, ou até em várias aulas, o título, ele é o vendedor do negócio, do teu trabalho. O título, se fosse fazer uma analogia bem simples e boba, o título é aquela menininha que fica no sinaleiro entregando panfleto. Se é uma menina bonitinha, você pega o panfleto. Se é uma menina feia ou mal arrumada, às vezes você nem abre o vidro do carro ou passa direto, né? Se é uma menina bonitinha, você para pelo menos ouvir o que ela tem a dizer. Tô mentindo, meninos? Ou as meninas também. É um cara bonitinho. É ou não é? Parem e percebam isso. Então, o título ele precisa ser bonito. Ele precisa ser atrativo. Ele precisa chamar a atenção do leitor. Porque a primeira coisa que o leitor vê é o título. Manchete dos jornais. Acharam a cura da Covid. O que vai acontecer? Próximo intervalo, próximo bloco. O que você acha que vai acontecer com as pessoas em casa? Você acha que eles vão assistir o jornal ou não? Lógico que vai. Entendeu? Então... Ô, professor. Oi. Pode falar. Será que tem gente já estudando a Covid, tipo, e fazendo um artigo gradativamente com cada resultado que sai? Como assim? Melhora a sua pergunta aí para tentar te ajudar. Tipo assim, ó. Será que tem gente já estudando a Covid? Aí, cada avanço que ele vai estruturando seu artigo? Vou responder pelo que eu entendi que você perguntou. A Covid está rolando. As pessoas estão ficando doentes, estão morrendo, etc. As pesquisas, além das pesquisas com as vacinas, têm ocorrido diferentes e inúmeras pesquisas com a Covid. Nós, por exemplo, do grupo GEPAFIT, nós fizemos uma pesquisa com idosos sobre a Covid. Vou mostrar aqui para vocês, em primeira mão. Acho que foi isso que você perguntou? Ele perguntou assim, professor, tipo, com os avanços da doença, as pesquisas que estão sendo elaboradas, se eles já estão fazendo os artigos junto com a pesquisa que estão fazendo. Claro. Tipo assim. Claro. Ó, nós fizemos um trabalho, que inclusive está para ser aceito aí, em uma revista de geriatria, em que começou a pandemia em março, não foi? No Brasil, né? Sim. Então, nós aplicamos um questionário online para verificar, olha o título, alterações na rotina diária e percepções de vida de adultos e idosos devido à pandemia. Então, nós fizemos um trabalho, tá? Em que nós verificamos como essas pessoas idosas estão vivendo e o que mudou na vida delas por conta da pandemia. Então, sim, as pessoas têm feito estudos durante a pandemia. Se foi isso que você perguntou, se não, refaça a pergunta aí, senão talvez eu não tenha entendido.
Foi isso que você Professor, perguntou? e aquele resumo que você mostrou ali é estruturado. Desculpa. Deixa eu ver. É estruturado, eu vi ali as palavras em destaque. Então, é estruturado. Eu fechei a tela aqui. Vamos abrir de novo. Estruturado. Isso mesmo. Vou compartilhar aqui de novo. É estruturado. Tá? E por quê? Porque a revista pede assim, o formato da revista é esse. Então, a gente segue, arrisca isso. Tá? Então, olha lá, estruturado. Ok? Olha lá os resultados. Pode ver que tem número, ó. Tá? Tem número. Então, quando é de novo, quando é um trabalho que envolve análise quantitativa das É informações, quantitativo, né? isso mesmo. Tá? Então, tem números daí. Geralmente tem números. Quando não tem, pode considerar. É um resumo fragilizado. Precisaria trazer essas informações. Mas voltando à ideia lá do que nós estamos falando, do título e das palavras-chave. Tá? Percebam que todos os resumos têm isso, ou deveriam ter. E, no lugar das palavras-chave, você pode encontrar outros termos que dizem a mesma coisa. Que podem ser unitermos, que inclusive em um dos trabalhos aqui, ó, unitermos, tá? Que é a mesma coisa que palavras-chave. E descritores. Também é a mesma coisa que palavras-chave. O mais comum você encontrar é palavras-chave. Mas esses dois aqui também são utilizados. Beleza? Tudo bem até aí? Beleza, professor. Ok. Aí, mais uns 5 minutinhos a gente encerra, tá? O que é importante eu destacar dessas informações do título e das palavras-chave? Vejam o que vocês encontram no título que existe nas palavras-chave e me digam desse trabalho aqui, desse resumo. Vai lá. O que tem em um que tem no outro? Tem educação física, o espaço físico e o ensino ali que leva a ideia de escola. Tá, mas o que tem exatamente igual? Igual a educação física e espaço físico. O que mais? Até amanhã. O que mais? Só, né? Só. Tá. Aí vem a dica importante, orientação importante, tá? Eu vou dar um exemplo antes para vocês talvez absorverem melhor essa informação, ok? Imagine assim, o nome Roderley, tá? Já viram aquele jogo de adivinhação? Ou melhor, vou dar outro exemplo. Imagine assim, você vai buscar na internet, você está querendo comprar uma bicicleta 20 marchas, aro 29. Tá certo? Certo. Beleza? Quanto mais informações, mais palavras você colocar no Google para pesquisar, vocês concordam que mais específica vai ser a sua busca? Sim, vai facilitar Se bastante. você colocar lá na Google bicicleta, ponto, e pesquisar, não vai sair um monte de coisa? Vai. Se você colocar bicicleta, aro 29, 20 marchas, já não vai diminuir a tua busca? Vai. Aí você vai mais no específico que você quer. Certo. Aí coloca a Se você marca. colocar bicicleta, aro 29, da marca OGI, que é uma marca bem vendida no país, bastante vendida, você não vai também achar bicicletas da marca OGI, aro 29? Sim. Sim ou não? Agora, se eu Sim. colocar bicicleta, aro 29, OGI, vai aumentar minha busca? Porque eu coloquei palavras repetidas? O que vocês acham?
Normalmente não. Não, vai diminuir por conta que não vai ter um nome, tipo assim, repetido. Vai diminuir, outra, número repetido, não acrescenta nada. Até, talvez o Google até corrija isso, sugira a correção, né? Porque talvez o Google entenda como um erro teu de digitação. Então, é isso que acontece quando a gente usa, provavelmente acontece quando a gente usa termos, palavras no título semelhantes nas palavras-chave. Quando você repete as palavras, você diminui as chances das pessoas acharem o teu trabalho. Então, qual que é o conselho? A orientação. Palavras que sejam sinônimos, mas que não se repitam. Entenderam isso ou não? Entendi, professor. É que nem até na escrita, os professores dão um conselho para a gente não ficar repetindo palavras, para não ficar aquele redundância, aquele negócio de ficar só mesmo naquelas mesmas palavras, mostrar É mais vocabulário. ou menos isso. Mas o que eu estou enfatizando aqui é que, para você, imagina que esse trabalho aqui, esse resumo, é nosso, meu e de vocês aí, nós escrevemos. Quando nós lançamos ele, publicamos ele, né, especial online, as pessoas vão buscar sobre essa informação. Se eu coloco palavras no título diferentes das palavras nas palavras-chave e vice-versa, então, por exemplo, em vez da educação física, se é o ensino da educação física, onde que ocorre o ensino da educação física? Na escola. Então, em vez de eu colocar educação física, eu vou colocar escola. Em vez de eu colocar espaço físico, o que seria sinônimo de espaço físico? Lugar, Lugar ou estrutura, local. estrutura ou infraestrutura, como está aqui no próprio texto já. Infraestrutura. Eu vou colocar estrategicamente palavras diferentes da que estão no título e vice-versa. Por quê? Porque quando alguém for fazer a busca de um trabalho que tenha conteúdo similar, semelhante ao nosso, quanto mais diferentes as palavras forem entre o texto, o título, o resumo e as palavras-chave, maiores são as chances desse trabalho ser pescado na internet. Entenderam? Porque, às vezes, a pessoa está procurando, ela está procurando educação física na escola, educação física escolar. Só a palavra educação física, obrigatoriamente vai sair trabalho sobre educação física escolar? Sim ou não? Não. Vai aparecer vários. Não. Vai aparecer vários, mas professor, vai sair obrigatoriamente sobre escolar? Não. Então, eu até poderia colocar aqui, ó, escola e educação física escolar. Eu poderia. Ô, professor, e a diferença também aí das palavras-chave com o sinônimo do resumo também aumenta o trabalho ser citado por outros, né? Por que aumenta? Porque as pessoas vão procurar o seu trabalho e vão encontrar. Porque você deu várias opções de buscar o seu trabalho. Entendeu? Então é importante sempre, e não é uma regra, não é uma regra, porque tem gente que não segue a regra. É uma orientação que existe, tá, em termos de estruturação disso, de título e de palavras-chave, em que os termos não se repitam. Então, o que você usar no título, você nas palavras-chave, você usa diferente. Similares, sinônimos, mas diferentes, queiram dizer a mesma coisa. Entenderam isso? Sim, professor. Então, beleza. Então, para a gente encerrar, o que eu vou querer? Já estamos quase chegando no meio-dia aí. Eu vou pedir para vocês, da mesma forma que vocês fizeram agora, mas esqueçam esses resumos que vocês encontraram. Busquem outros. Busquem 4. Tá? O número é 4. 2 que não infringem essa regra, essa orientação. Então, 2 artigos em que
as palavras do título são totalmente diferentes das palavras do resumo, das palavras-chave, mas que tenham semelhança, né? Então, igual eu dei exemplo aí, educação física escolar, escola. Mulheres, aí lá embaixo, sexo feminino. E 2, em que as palavras se repetem. Não precisa ser todas as palavras, né, que repitam no título, repetem, mas em alguns casos, entendeu? Como esse exemplo do Roderley aí. Entenderam? Ok, professor. Beleza? Próxima aula, então, a gente se vê. Aí, depois da próxima aula, vai ser... na próxima aula, eu vou fazer isso, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer aí uns 15, 20 minutos disso, para encerrar isso aí, e aí eu vou abrir um formulário no Google Forms para vocês fazerem um trabalho avaliativo, tá? Valendo nota, então. Mas muito simples. Quem prestou atenção na aula e vem acompanhando, vai dar conta de responder, tá bom? Vou mandar isso no grupo também para avisar aqueles que, porventura, não estão participando da nossa aula online. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Fica assim, então. Obrigado, boa semana. Obrigado por aqueles que contribuíram com a aula e até a semana que vem. Até, professor. Valeu, professor. Fique com Deus. Bom dia, professor. Você Falou. também, professor. Obrigado.